O Instrumento Padrão de Pesquisa de Satisfação, IPPS, é uma metodologia de pesquisa de opinião padronizada que investiga o nível de satisfação dos usuários de um serviço público. Foi desenvolvido para se adequar a qualquer organização pública prestadora de serviços direto ao cidadão e também gerar informações consolidadas entre essas diferentes organizações. Para sua construção, foram combinados elementos das principais metodologias internacionais de medição da satisfação do usuário adaptados às necessidades e especificidades brasileiras. O que é uma pesquisa de satisfação? Pesquisa de satisfação é uma metodologia quantitativa para avaliar a percepção do usuário sobre a qualidade do serviço que recebeu. Com essa definição, temos o seguinte: a pesquisa foca o usuário de um serviço, e esse usuário é uma pessoa física e não uma pessoa jurídica. Portanto, avaliar satisfação de serviços prestados a empresas é algo que tem que ser visto com muito cuidado, pois não é o propósito da pesquisa de satisfação. Como já dito, o foco é o usuário de um serviço, ou seja, um cliente externo. Portanto, não cabe fazer pesquisa de satisfação para avaliar a percepção de funcionários. Isto seria algo relacionado à pesquisa de clima organizacional, cujo conteúdo não tem nada a ver com a satisfação. A pesquisa de satisfação é perfeitamente aplicável a órgãos que prestam serviços diretamente ao cidadão, como INSS, DRTs, hospitais, etc. Porém, não é aplicável a órgãos de área meio, como Secretaria de Orçamento, Planejamento. Órgãos que não prestam serviços diretamente ao cidadão terão dificuldades em utilizar o IPPS. O IPPS utiliza-se de uma metodologia quantitativa, preferencialmente aplicada presencialmente. Portanto, a coleta de dados é feita por meio de entrevista com o usuário, com o uso de questionários com perguntas fechadas. Esta forma facilita o cálculo de índices. Os dois principais objetivos do IPPS são gerar informações relevantes para a melhoria da gestão das organizações públicas. Para tanto, o IPPS provê um conjunto de perguntas de avaliação de satisfação que possam interessar a uma organização pública. Cada organização pode escolher, entre os itens disponíveis, aquele que contemple a natureza do seu serviço, os seus interesses gerenciais e os recursos disponíveis para a pesquisa. Dessa forma, utilizando-se das baterias de avaliação e do módulo temático, cada organização poderá desenvolver um questionário que atenda às suas particularidades. Outro objetivo do IPPS constitui-se em gerar um diagnóstico permanente sobre a qualidade geral do serviço público brasileiro na ótica do cidadão. Para tanto, o IPPS apresenta um módulo, denominado Módulo Geral, que apresenta perguntas que podem ser aplicadas a qualquer tipo de organização pública que presta serviço ao cidadão. Com o módulo geral, será possível mensurar o Índice Nacional de Satisfação das Organizações Públicas que utilizarem o IPPS. Com a realização de pesquisas de satisfação, podemos destacar alguns benefícios para o cidadão, para a organização e para o setor público. Para o cidadão, podemos destacar o poder, pois por meio da pesquisa o usuário pode intervir diretamente na forma como o serviço lhe é prestado, indicando as suas prioridades e as suas insatisfações. Para a organização, obter indicação dos pontos fracos e dos pontos fortes da prestação do serviço, podendo então melhorá-la. Orientar a organização no planejamento de novos investimentos, considerando as percepções dos usuários. Para o setor público, construção de um histórico nacional de satisfação dos usuários dos serviços públicos, permitindo não só uma comparação ao longo do tempo, mas também entre organizações públicas diferentes.
Facilidades do IPPS. A construção do IPPS foi norteada por uma diretriz básica, a de permitir a organizações com poucos recursos implementarem uma avaliação de satisfação caseira, mas mesmo assim metodologicamente rigorosa e por isso útil. Para tanto, o IPPS pretende esgotar todos os itens de avaliação de satisfação que possam interessar uma organização pública, e cada organização pode escolher, entre os itens disponíveis, aqueles que contemplem a natureza do seu serviço, os seus interesses gerenciais e os recursos disponíveis para a pesquisa. Desse modo, organizações com poucos recursos não precisam desenvolver o seu próprio questionário, podem simplesmente adaptar o IPPS para suas necessidades. Com o IPPS é possível desenvolver o questionário de acordo com as necessidades de cada organização. Calcula a amostra necessária para alcançar um índice confiável dos resultados. Facilita a entrada de dados. Assiste à análise dos recursos, onde conta com relatórios automatizados que exploram os principais dados de maneira a gerar gráficos, tabelas e índices de satisfação. O IPPS possui um software para auxiliar na aplicação da metodologia, contemplando a elaboração de questionários, cálculo de amostras e análise dos dados coletados na pesquisa. O software possui a seguinte estrutura: configurações, entrada de dados e análise. Na parte referente a configurações, a organização fará a estrutura do seu questionário. Na entrada de dados, o software permite a digitação das respostas coletadas durante as entrevistas. Finalmente, a análise permitirá a geração de relatórios. Os próximos vídeos demonstrarão, passo a passo, a elaboração de uma pesquisa de satisfação.